psicoterapeuta transpessoal Remy de Oxum. Bom dia, Remy. Bom dia, Saul. Bom dia, queridos ouvintes. E é com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez para participar deste programa. Saúdo também Nitael de Xangu, que é o nosso operador. Tânia de Obá, que nos alegra com a sua presença hoje aqui no estúdio, na sede da Associação de Umbanda Caxias, na rádio A Voz da Umbanda. Muito bem, vamos iniciar o programa então falando sobre renascimento, deixando a psicoterapeuta Remy de Oxum transitar um pouco sobre este tema que é tão importante. Vamos fazer troca de ideias aqui. E todos aqueles internautas que quiserem participar, por favor, também pode ligar ou mandar mensagem de texto para o celular 9163-8985. Eu disse 9163-8985. Bom, se a gente for pensar sobre o tema renascimento, a gente vai buscar o sentido da palavra, né? Renascimento, renascer, um entendimento de que é um nascer de novo. Uma ideia de renovar-se, germinar de novo. E tem tudo a ver com a Páscoa também, porque né, na concepção cristã é uma data muito importante que traz exatamente uma ideia de renascimento na ressurreição de Cristo. E é uma ideia simbólica, esse renascer, que a psicologia também vai trazer para o indivíduo, no seu processo individual de renascer, de poder, como diz até o próprio dicionário, um dos conceitos de renascer, tornar-se ao estado de graça. Então, a psicologia transpessoal, que é uma psicologia que estuda níveis de consciência, e principalmente níveis alterados de consciência, e ali a gente teve Abraham Maslow, que fez isso, Stanislav Grof, entre outros que estudaram níveis alterados de consciência, para buscar esse renascimento, esse renovar-se, através de processos, por exemplo, com a respiração, em que uma respiração cíclica continuada provoca, e isso a gente sabe hoje pela ciência, que está provando, e a gente sabe pelas filosofias orientais, pelas práticas meditativas e práticas respiratórias, que sim, a gente altera o estado de consciência. Então, a transpessoal ela traz uma questão do renascimento através de um processo de uma técnica respiratória, de relaxamento e respiração, para que o indivíduo consiga liberar emoções que ele tem num nível inconsciente, como medo, culpa, raiva, para que ele consiga mágoas, para que ele consiga se libertar dessas emoções. E isso é um renascimento, do ponto de vista, né, terapêutico. Muito interessante. Existe uma máxima que dizem que as pessoas se preocupam mais em ter do que ser. Porém, é uma frase que deve ser bem avaliada, porque quando falas da Páscoa, nós estamos falando de passagem, e o renascimento requer uma necessidade de se realizar uma passagem, mas para onde? O grande obstáculo para o processo de renascimento, me parece que é o ego, porque é uma instância que, de todas as maneiras, quer ser. Quer ser o quê? Quer ser o centro das atenções. O ego, ele pulsa de uma maneira em que ele tem que ter paredes, estruturas que ofereçam uma segurança. Muitas vezes, repetidas vezes, ilusórias. E aqui eu quero fazer uma relação diretamente com a sabedoria africana. Quando nós lemos os itãs dos orixás, nós percebemos, quando realizamos essa hermenêutica, que o africano de forma muito sutil tenta nos mostrar, e eu falo dos africanos iorubás, que o arquétipo ele tem uma função de despertar em nós
uma identificação para que trabalhemos o nosso ego num processo de reconstrução para deixarmos de lado os nossos apelos mentais que são desnecessários e nos prejudicam. Então sempre as pessoas leem os itãs de uma forma como o africano apresentou, com uma roupagem humanizada. Então o orixá com características humanas, apresentando defeitos, apegos, mas a mensagem é totalmente diferente. Ele está mostrando o que nós temos que trabalhar para ter esse modelo de arquétipo e limpar o nosso ego das nossas tendências prejudiciais. Aquilo que nos causa ansiedade, medos. Do nada, nada sai. O arquétipo é apenas uma bússola para nos mostrar que caminho nós temos que trilhar na atual existência e quais serão os maiores desafios quando conhecemos o arquétipo. Então, por isso, conhecer o orixá, e aqui eu falo na condição de, nesse momento de babalorixá, é saber reconhecer as maiores dificuldades que teremos nessa trajetória. Então, os itãs apresentam os defeitos, apresentam os desafios que este ego terá que trabalhar para poder se libertar. E até complementando isso que você está trazendo, bem importante da questão do ego, e por isso que a psicologia transpessoal acabou surgindo como a quarta força da psicologia, e a gente costuma dizer que o Jung foi o primeiro grande psicólogo transpessoal, porque junto com outros, o Frankl, que a gente falou no último programa, com a logoterapia, e enfim, porque a transpessoal está dizendo, é transpessoal, é ir além do ego. Porque se a gente vai trabalhar terapeuticamente no nível do ego, a gente vai estar trabalhando nesse nível e em um determinado momento a gente vai ter uma certa limitação, porque o ego constrói defesas. E nesses mecanismos de defesa ele vai estabelecer uma barreira para que a gente não acesse aquele conteúdo que é doloroso, que é angustiante, que causa sofrimento. Então o psiquismo naturalmente vai estabelecer uma barreira. Quando a pessoa ela é muito mental, ela estabelece, por exemplo, mecanismo de defesa de racionalização, de intelectualização. E aí ela vai, numa terapia dialogada com o terapeuta, chega um ponto em que ela patina, ela não consegue ir além, porque ela estabeleceu já uma explicação lógica do nível do ego para aquela situação, para aquele problema. De certa forma até justificando porque ela não precisa fazer nenhuma mudança, porque tem isso, e ok, eu não saio disso. Então é muito importante a gente entender que quando a gente está fazendo um processo terapêutico no nível do ego, chega um momento em que a gente vai dar de cara com o mecanismo de defesa, com essa racionalização, com essa intelectualização. E aí a transpessoal vem para dizer, bom, então nós vamos acessar essa pessoa por uma outra forma. Nós não vamos acessar pelo nível racional, mental. Nós vamos acessar pelo nível intuitivo, pelo nível das sensações, pelo nível das emoções, que a psicologia transpessoal chama de reis, né? Razão, emoção, intuição e sensação. E aí que as experiências de estados alterados de consciência são fantásticas, porque nesse momento, esses mecanismos de defesa, que são naturais, que são importantes, inclusive, né, muitas vezes é o que ajuda o indivíduo a sobreviver diante daquele contexto, daquele problema, eles não são algo vistos como ruins, mas eles são uma barreira importante que a gente não pode desconsiderar. E aí a gente consegue acessar essas memórias, a gente consegue chegar naquele núcleo de raiva, de mágoa, por um outro processo. E aí sim, provocar esse renascimento. Só para pontuar aqui um pequeno parágrafo, e quando falamos em transpessoal, o nada. Quando começo a perceber que minha identidade mais verdadeira é antes um processo do que uma substância fixa, estou perto de um terrível vazio e de uma miraculosa liberdade. A insignificância do ser, a transitoriedade da substância, as infinitas possibilidades de percepção, são um choque tamanho que o seu reconhecimento costuma envolver sensações de vertigem, de ansiedade e de negação. O temor familiar da morte e do esquecimento não passa de uma modalidade desse que é o principal confronto existencial. Sentimos-nos
solto no espaço, sem sentido de direção e privados de conforto, enquanto insistimos em buscar uma dada identidade ou uma forma pré-existente para a nossa existência. E, no entanto, é precisamente isso que repetidas vezes nos sentimos compelidos. Começamos a perceber que o mundo que constitui a sólida base do nosso ser também é uma construção da nossa consciência. Aprendemos desde a infância a ver de uma forma determinada. Embora alteremos essa forma ao longo dos anos, aceitamos no essencial aquilo que nos ensinaram e cremos ser isso a natureza intrínseca do ser. E não é assim que as coisas são. Também isso é a construção nossa. Há outras pessoas com experiências do mundo distintas da nossa. Nós, ocidentais, já não podemos supor tão cega e ingenuamente que essas pessoas sejam menos inteligentes, menos científicas ou menos desenvolvidas. Elas também construíram o seu mundo de uma maneira bem distinta da nossa, mas que tem a mesma validade. Então essa questão nós falamos muitas vezes eurocêntrica, né, que foi construída, Descartes, e eu quero aproveitar que também nesse programa citar o processo histórico do Renascimento, que ele foi muito pontual. Nós não temos uma data precisa do início do Renascimento, né, quando começou o Renascimento, mas ele teve assim esboços, né, sinais de uma construção e uma significativa transformação no pensamento humano. Antes desse processo do Renascimento, Deus era a figura central, era o centro de tudo. Tudo dependia da permissão divina. O Renascimento vem trazer a importância do homem, da mulher, do ser humano no centro das coisas, na possibilidade de escolhas, de tomar decisões e ser responsáveis por elas. E aí o Renascimento trouxe grandes pensadores, grandes mentes brilhantes, mas ainda me parece que nós estamos no Renascimento, nós não saímos dele. Como é que fala em idade moderna, contemporânea, isso, né? Pós-moderna, nós ainda nos encontramos num processo de renascimento. E gostaria de saber da opinião da psicoterapeuta Remy de Oxum. Nesse ponto de vista, eu acredito que sim, que a gente está ainda continua num processo de renascimento. A sociedade como um todo, o planeta e o indivíduo, né? Cada um num processo individual, mas ao mesmo tempo interagindo com o outro, né? Como a teoria sistêmica fala, né? Cada um é um sistema, mas a gente interage com outros sistemas, a sociedade, o planeta. E até outras possibilidades de vida, né? E esse renascimento que tu trazes historicamente, ele foi muito importante, porque ele trouxe não só o ser humano como trazendo ele em evidência, mas também desacralizando a sua conduta, né? Porque então era tudo fácil, só eu reportava a Deus. E acredito que a filosofia nessa época ela deu uma grande contribuição no sentido que a gente vem trazendo isso cada vez mais de responsabilidade pelas próprias atitudes, né? Em que, na verdade, a gente não vai reportar um terceiro o que a gente vai ou não fazer com a nossa vida, né? Nós somos co-criadores da nossa realidade e nessa ideia a gente participa também desse processo, daquilo que a gente quer para a nossa vida, daquilo que a gente busca, enfim, das escolhas que a gente faz. E eu acho que esse processo ele foi muito importante. E tivemos um probleminha de interferência. E então, nesse sentido, sim. Nesse sentido, ainda estamos num processo de renascimento, né? A humanidade